Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares. Nós estamos aqui no nosso vídeo de número 28 e o tema do vídeo é: Eu preciso ir à igreja? Esse vídeo é direcionado a cristãos. Bem, desde que eu comecei a exercitar a função da assistência na minha igreja local, eu já lidei com muitas pessoas fazendo essa pergunta, se elas precisam frequentar uma igreja para servir a Deus. Eu entendo que esse questionamento é importante, portanto eu queria esclarecer algumas coisas que nós podemos perceber através da palavra de Deus. Novamente, nunca deixe de consultar os seus líderes locais sobre esse assunto. Nada no vídeo deve sobrepor o governo da sua denominação local, pois essa autoridade não foi dada a mim, e sim aos líderes locais. Tá ok? Então vamos lá. Número 1. A palavra igreja não é a mesma coisa que templo ou denominação. Isso é importante de saber. Na Bíblia, a palavra igreja só aparece no Novo Testamento e sempre é direcionada se referindo a um grupo de pessoas e não a um lugar físico. A palavra no original, no grego, é eclesia e significa tirados para fora. Na boca de Jesus ela aparece duas vezes, Mateus 16, 18 e 18 e 17, ainda em Mateus, e remete a um grupo de pessoas que reconhecem que Jesus é o seu Salvador. E, portanto, elas foram tiradas para fora do mundo para servirem a Deus em novidade de vida. Esse é o primeiro ponto. A palavra igreja não está relacionada a templo ou denominação. Segundo ponto. Não há na Bíblia uma restrição quanto ao local de reunião de uma igreja. A igreja no Novo Testamento, ela se reunia tanto em templos, está em Atos 2,46, ou em sinagogas, Atos 9,2, em casas/cenáculos, né, Atos 9,39, 1 Coríntios 16,19, Romanos 16,5 e Colossenses 4,15. Então, não seria interessante você pensar na igreja realmente como um templo, necessariamente. Porque na Bíblia não restringe, na verdade, que a igreja, que é um grupo de pessoas, ela não necessariamente precisa se reunir em um templo. Item 3. É notável o grande interesse, desde os primeiros anos da igreja primitiva, o desejo de se reunir em nome de Jesus. Note esse ponto, que o desejo era tão forte nessa igreja primitiva que, mesmo com o perigo de perseguições, a igreja insistia e persistia em se reunir. Isso é real ainda hoje, mesmo nos países onde a fé cristã não é legalmente permitida. Os cristãos insistem em se reunir em nome de Jesus em detrimento das suas próprias vidas. Isso é uma coisa muito forte, né? Então esse é o item 3. Agora o item 4 é que existe um pedido expresso em Hebreus 10, 25, indicando para as pessoas não deixarem de se congregar. Então tudo isso está culminando numa conclusão que nós vamos dar um pouco mais à frente. E o item 5 que eu queria dizer a respeito disso é que os cristãos pareciam se reunir por vários motivos, entre eles conforto, edificação, admoestação e advertência, exortação, alegrar, ensino e etc. Tudo isso tem as referências aqui embaixo para você ler depois na Bíblia. Então, desde os primórdios da igreja já existiam homens com diferentes capacidades, isso é importante também, né? Desde os primórdios da igreja já existiam homens com diferentes capacidades e funções específicas para ajudar no serviço dos santos. Está escrito lá em Atos capítulo 6, versículo 1 a 6, né, quando foi instituído o diaconato, os diáconos, por exemplo. Então já tinha uma diferenciação entre os apóstolos, os ministros da palavra e os diáconos. E essas pessoas, né, que têm características diferentes e que são usadas no meio da igreja, elas são instrumentos de Deus para ajudar os membros a crescerem na fé. Isso também está em Hebreus 13, 7 e 17, falando dos pastores especificamente. Então, o que a gente conclui a respeito disso, né? A gente percebe que a reunião, a igreja, é algo muito natural para o crente. Quando a gente lê isso na Bíblia, isso fica notório, é muito claro isso. O crente vê na possibilidade de se congregar com outros crentes uma oportunidade maravilhosa de encontrar outros que compartilham da sua fé em Cristo em um mundo corrompido pelo pecado. E eles veem isso como uma oportunidade de usufruir dos benefícios da congregação, citados no item anterior, né? Edificação, admoestação, conforto, exortação, etc, etc. Então, eu chegaria ao ponto de dizer que se você se diz crente ou acha que é um crente e não deseja congregar, eu acho que você deve orar a respeito disso, porque isso não deve ser um bom sinal.
A palavra nos alerta em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que o solitário, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E um outro texto diz: aquele que se isola, peca. Então, eu entenderia o seguinte: a congregação santa, né, que é aquela que ama a Deus, é uma bênção para o crente. E faz muito bem ele se associar a um grupo que ama verdadeiramente a Deus e quer seguir os mandamentos de Jesus. Portanto, dizer que não há uma definição bíblica sobre qual o melhor horário ou local para tal reunião. Então, isso fica a critério, na verdade, da governança local, que é exercida por pessoas que têm uma preeminência, né, que são os pastores, tanto pastores, bispos, diáconos, são homens, de acordo com a palavra, né, que foram usados pelo Senhor, que são usados pelo Senhor para ajudar os membros de uma denominação a crescerem na fé, serem edificados. Então, no final das contas, eu espero que tenha ajudado a edificar aqui a tua vida também, a crescer, que sim, faz muito sentido você fazer parte de uma igreja. O formato que isso se dá, se é num templo, se você se reúne semanalmente, se é todo dia, se é na casa de alguém, se é num local público, se não é, isso é aberto, mas não deixe de se reunir com a igreja. Lembrando, não é o espaço físico, e sim um grupo de pessoas que sabem que o Senhor Jesus amam o Senhor Jesus e adoram o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Amém? Então que Deus te abençoe. Obrigado pela tua audiência aí. Se você curtiu, né, dá um like, compartilha e se inscreve no canal, tá ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.